para entrar en Disneylandia. Porto Mucuripe volta com Paulo Linhares, Luiz Eduardo Fontinelli Barros e Tarcísio Pequeno. Tem gente que acha que o regime militar de 64 foi uma ditadura, mas agora a Folha de São Paulo acha que ela foi uma ditabranda. O editorial de 17 de fevereiro de 2009 do jornal Folha de São Paulo já entrou para a história. Ao aplicar o termo ditabranda para caracterizar e comparar o regime militar de 64 do Brasil, choveu indignação dentro e fora do jornal. Não ficou por aí. Após publicar textos bastante inflamados dos acadêmicos Maria Vitória de Mesquita Benevides e Fábio Conder Comparato, a Folha de São Paulo, em nota da redação, chamou de cínica e mentirosa a indignação dos intelectuais, pois estes nunca expressaram repúdio a ditaduras de esquerda. Desde então, o debate público sobre o regime militar ganhou o mundo da mídia e parece que está longe de terminar. Paulo, a Folha de São Paulo saiu com essa no editorial ditabranda e foi uma repercussão imensa. A Carta Capital rechaçou, fez matéria, enfim. Eu sei que está umas 2 semanas, desde o dia 17 de fevereiro, que está todo mundo se manifestando. Uns meio que a favor da Folha e outros bastante críticos. A Folha deu uma guinada recentemente, porque o Otavinho, na verdade, ele tem um ódio visceral ao Lula. Aconteceu um episódio na campanha do Lula, que o Lula foi almoçar com o Otavinho, o pai dele ainda estava vivo. E o Otavinho chegou com aquela coisa de aristocracia paulista e virou para o Lula e disse assim: por que você não estudou? Explique por que você não estudou. É um absurdo você não ter estudado. Aí o Lula se levantou do almoço e foi embora. E parece que o Lula disse umas 3 frases contra ele, chamou ele de arrogante, prepotente e tal. Aí ficou um ódio pessoal que deu uma guinada. A Folha, engraçada, é o seguinte: a esquerda paulista agora lê o Estadão, que é uma coisa inimaginável, e que com tanta raiva que está da Folha. Agora, evidentemente, tem muita gente também que adora, esses viúvas da ditadura enchem o saco também, sabe? Agora, que o Otavinho exagerou no racionalismo dele e fica dando corda para esse Marco Antônio Villa, que é tem esses caras que estão aparecendo no momento como os porta-vozes desse novo tucanismo, entendeu? Marco Antônio Villa, tem aquele outro geógrafo da USP, né? O Manioli, Demétrio Manioli, que são os caras. E agora o Ferreira Goulart, que é a nova estrela em ascensão desse discurso. Aí eles ganham um espaço na mídia, eles ganham honrarias, né? A Abril está transformando o Ferreira Goulart agora no maior poeta vivo da língua portuguesa. Fez uma edição da Bravo, que é o maior poeta da língua portuguesa, um dos 10 maiores poetas da língua portuguesa, Ferreira Goulart. Tarcísio. Menos, né? Tarcísio, dá para falar em ditabranda e ditadura? Não, isso é um absurdo, inclusive, e de fato, embora eu concorde com o Paulo que muita gente está cheio de vivo da ditadura. Que está dando um dinheirinho, né? E também, exatamente. E para outras pessoas, né? Pô, pensei que eu estava lutando contra alguma coisa. Na realidade, eu estava fazendo investimento, né? Porque depois ainda dá indenizações e tal. Até o Caseta Coni ganhou uma graninha. Pois é, dá para ganhar uma graninha. Que era o Pasquim chamava o Coni de Conivete, que cortava dos 2 lados. Tem isso. Mas, por outro lado, quem viveu... Eu estive na universidade em 68, é exatamente a minha geração 60. Não, sabe quão terrível foi isso? Não existe negócio de ditabranda, é um absurdo você usar isso. Era ditadura mesmo, era uma ditadura violenta, torturou, matou, desapareceu pessoas. Claro que quantitativamente, se você comparar com a ditadura da Argentina e do Chile, ela foi uma ditadura que cometeu menos crimes. Mas só que, né, como se dizia, uma discussão diz, o sofrimento não é cumulativo, rapaz. Nem a injustiça é cumulativa. A injustiça não precisa ser cometida não sei quantas vezes para ela se tornar grave, não. Não é pelo número de vezes, não é porque na Argentina mataram 20 mil e aqui mataram 3 mil, que aí a ditadura lá é muito menor, não, porque mataram, esfolaram, torturaram pessoas, de todo jeito, cometeu-se indignidades e coisas realmente vergonhosas e se submeteu o país ao atraso e ao pesadelo que eu vivi toda a minha juventude assim, o pesadelo social, político e pessoal de estar sob o regime de ditadura. Ô, Dudu,
mas essa história de ditadura e ditabranda aí que a Folha inventou. É o ditanômetro. Eu não vou. Nessa, jamais, nessa velho. comparação, porque ela estava fazendo uma comparação com Tem outros um leitor, países. tem um eu leitor acho que... que eu- Agora dá para fazer essa leitura? Não, eu Tem um acho que leitor que sim. diz que a Folha criou um ditanômetro. Eu acho que sim, eu acho que o fato... Não, então eu quero dizer o seguinte, Não quero defender a a Folha. esquerda também não condena a ditadura de Exatamente, esquerda? é por isso que eu digo, eu Não falta gostaria que isso à esquerda? classificassem, comparassem a ditadura do Fidel Castro com a ditadura do Baby Doc e a ditadura do Stalin. É a mesma coisa? Não é. Apesar de todas matarem, torturarem, etc e tal, não é a mesma coisa. Então eu acho que ao se fazer uma revisão histórica e tentar se estabelecer diferenças de intensidade, o mais respeito que eu tenho para os problemas pessoais de quem esteve diretamente envolvido, quer dizer, historicamente eu acho que é razoável você comparar, você dizer o seguinte, Stalin era um ditador comunista, Fidel Castro era um ditador comunista, mas não eram iguais. Ok? Quer dizer, Agora, essa que eu Dudu, acho que é a não, questão. Dudu, Não dá para dizer que todos são iguais. Tudo bem, Dudu. Não, eu acho que mas tem que estabelecer uma quando é gradação. no nosso país, na nossa sociedade, nós não podemos examinar as coisas com esse distanciamento aí, Claro. histórico e geográfico, eu posso olhar as outras e comparar essa gravidade. Aqui eu tenho que continuar examinando com toda a indignação, com todo o repúdio, com toda a força que a gente puder fazer o que aconteceu aqui dentro, assim como o cubano deve fazer lá dentro e como o russo deve fazer na União Soviética. Agora, nesse contexto eu concordo. Agora, é o nosso caso. É o nosso caso. A Folha pagou o pecado Eu vou- dos outros aí da história. Porque Eu ela vou fez ter, uma eu vou ter que seguir colocação que eu acho que é adiante, mas aceitável. eu acho uma coisa importante nesse debate é a questão vinculada à esquerda. A esquerda precisa fazer a sua autocrítica em relação à forma como ela encara algumas questões dentro da própria esquerda. A ideia de que a esquerda tem uma superioridade moral Isso sim. e de que os regimes delas não. são superiores, Não. isso tem que acabar. Não, isso sim. Ou que o crime, que a ditadura sobre a esquerda é justificado. Isso não, isso... Bom, vamos para outros crimes que estão dizendo que estão cometendo aí.